O caloteiro resolve mostrar os músculos, né? Porque ele sabe que não vai conseguir honrar as dívidas. É isso que acontece. Esse é o nosso assunto. Esse é o nosso vídeo de hoje. Mas deixa eu comentar alguma coisa antes de entrar no assunto especificamente. O propósito do nosso canal. Nosso canal tem o propósito de levar luz onde há trevas. A coisa não está indo para o lado certo. E a gente quer tentar mostrar, principalmente para o público americano, que ele tem que reverter essa situação. Porque o destino está muito ruim. O caminho está muito ruim. Vamos lá então. O caloteiro resolve mostrar os músculos. É isso que está acontecendo. O Donald Trump resolveu passar 46 bilhões de dólares, tirar 46 bilhões de dólares da educação e da saúde e colocar na segurança interna. O que isso significa, segurança interna? Ele justifica como segurança contra o imigrante ilegal, mas apenas uma justificativa para organizar um aparato militar e de polícia no combate a uma revolução que vem aí, que é iminente. Você pode ter certeza disso, porque todo o movimento, toda a movimentação dele é para se perpetuar como ditador nos Estados Unidos. Vamos lá, eu vou pegar um por um todos os quesitos para se criar um ditador e nós vamos debater um por um. Primeiro, conquistar o poder. Chega a ser absurdo o método do Donald Trump. Você viu essa nas redes sociais, ele vestido de papa? O que é isso? Ele já teve o primeiro mandato, não se conformou de perder a eleição para o Biden, voltou e agora quer consolidar o poder de qualquer forma. Aliás, Warren Buffett falou o que a gente vem comentando já há um bom tempo no canal. Ele disse assim: não me parece uma boa ideia você ter o apoio de 300 milhões ou menos e ser odiado por 7,5 bilhões de pessoas. Mas, de fato, ele chega no poder. Ele reconquista o poder. Através de um discurso absolutamente mentiroso, através de um discurso absolutamente demagógico, porque essa história de voltar à era de ouro dos Estados Unidos, isso aí está totalmente errado. Errado é pouco, né? Isso aí está totalmente mentiroso. Os Estados Unidos já teve uma era de ouro. Será que nós podemos chamar de era de ouro? Explorar pessoas, dominar pelo dólar, enfim. Os Estados Unidos já teve um auge. Já teve um auge. Época de ouro, acredito que quem tem é a Noruega, né? Que tem lá uma poupança interna lá, de 3 milhões de dólares por habitante. Mas enfim, vamos supor que tenha havido uma época de ouro dos Estados Unidos. Passou, filho. Já foi. Não quer aceitar que as coisas mudaram? As coisas mudaram. Imagina aquele cara que já foi rico. Já foi rico. Daí não quer aceitar que não é mais rico. Ou já foi jovem. Não quer aceitar que não é mais jovem. Quer manter a qualquer preço aquela situação de jovem. De diversos casos, diversas situações, a gente percebe gente que acabou se estrepando por pensar dessa forma. Desde comprometer a saúde até passar por ridículo. Ou até mesmo quebrar, porque acaba sendo vaidoso, acaba gastando em coisas que não deveria gastar. Mas não, tem que manter a aparência de jovem, tem que se vestir como jovem, tem que manter a aparência de rico, tem que andar em carro de rico. O famoso dublê de rico. E agora eu inauguro, se é que já não existe, o dublê de jovem. Existe gente que é dublê de jovem. Donald Trump, com essa mania dele de bronzeamento artificial aí, de dublê de jovem. É isso que ele quer que os Estados Unidos seja. Um dublê de rico e um dublê de jovem. Não dá mais. Não dá mais. Acabou, filho. Dodô, qual é da bagulho? Não, bagulho que bagulho. Fala, velho, o que é? O que tá acontecendo? Ô, Dodô, o pessoal tá tirando sarro de você, cara. Né? Diz que você tá alaranjado aí, né? Que você tá estranho. Ridicularidade. É isso. O país está ficando ridículo. Porque está endividado. Está endividado e quer manter uma postura de hegemonia. E a situação é que esse endividado está à beira da loucura. Essa dele, vestido de papa, o que é isso? O que é isso? Quem postou isso foi a Casa Branca. Que brincadeira é? Isso aí, se a gente tivesse uma notícia assim, foi um jovem, um adolescente, fez uma brincadeira e tal. Mas da Casa Branca? Por favor, se eu estiver equivocado, me fale. Não, Ricardo, foi um menino, foi um adolescente, ou foi um fã, alguém que, um braço direito, do um assessor do Donald Trump. Por favor, me
Me faça essa observação, porque o troço é tão fora de propósito. Eu nem fui checar. Eu vi que vários sites, vários jornais de nome citaram como um órgão oficial. Postou isso. Bom, então o primeiro quesito para ser ditador é conquistar o poder. Conquistou, chegou lá. Foi eleito, pasmo, pelas vias democráticas. A democracia, ela tem essa falha. A democracia precisa evoluir. A democracia precisa de um filtro. Cara, para ser candidato a presidente, ele tem que mostrar um histórico de resultados em uma carreira. Vereador, prefeito, governador, e aí senador, aí presidente. O cara não pode usar essa de sair do nada. Ah, eu sou empresário do ramo imobiliário, eu tenho uma marca, que uma série de hotéis aí compram minha marca, e portanto eu tenho capacidade de ser presidente. Não pode existir mais isso. Não pode existir mais esse tipo de coisa. Imagine, para qualquer cargo público básico, o cara tem que ter atestado disso, atestado daquilo, pós-graduação, mestrado, um monte de coisa. Agora ele contratava a gente para ajudar a fazer os trabalhos de faculdade. Ainda tem a moral, quer ter a moral de fechar a universidade. Bom, enfim, chegou ao poder. Conquistou o poder. De fato, é presidente dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para ser ditador: eliminar os rivais. É óbvio que ele está fazendo isso. É óbvio. Veja, os imigrantes ele está perseguindo. Por que será? Lembrem, gente, que os imigrantes, eles votam, na grande maioria, nos democratas. Na grande maioria, eles votam nos democratas. Então, quer dizer, ele coloca todo esse pessoal aí e diz, fora daqui. Fora daqui. Porque, racionalmente, ele pensaria só naqueles que foram condenados ou que não cumpriram as suas sentenças, mas me parece que está pegando todos, né? Inclusive nas faculdades, nas universidades, está indo atrás daqueles que fazem uma crítica ao governo dele. Ele está usando o fato dele ser ilegal para poder mandar no avião e botar para fora. Ele usa isso. Então, eliminar os rivais. Nas emissoras, por exemplo. Qualquer emissora que esteja falando mal dele, ele já ameaçou cortar a concessão. E se não for a época de cortar a concessão, ele está cortando o patrocínio. Tipo, eu não vou mais mandar dinheiro para vocês. Então ele quer realmente calar os rivais. Quer esmagar os rivais. E esse é o segundo ponto da receita de como criar um ditador. Então, conquistar o poder, número 1, eliminar rivais. E dentro desse eliminar rivais, ele chama o Biden dorminhoco, né? Ele chama o presidente do Fed, o Jeremy, devagar. Já disse que queria tirar, não está tendo muita facilidade, né? Mas ele disse que queria tirar o presidente do Banco Central, do Fed. Só porque o cara não está baixando os juros, porque está agindo com juízo. Que se baixar os juros, eleva a inflação. E não esqueça que o eleitorado do Donald Trump elegeu ele para baixar a inflação. E ele quer que baixe os juros, que aumente a inflação. Então existe uma má intenção, está evidente que existe uma má intenção aí, muito forte. E qual é essa má intenção? Ser ditador, perpetuar-se no poder. Na questão das universidades, mesma coisa, eliminar os rivais, eliminar a voz. O que é um rival? Rival é alguém que incomoda, que fala a verdade inconveniente. Ele vai começar a fechar, já está, programas de diversidade, né, que trabalham a inclusão social. Ele está cortando verba de todos, porque ele sabe que dentro desses programas tem grupos que se opõem frontalmente, veementemente, ao discurso dele. Então, com isso, ele incentiva a homofobia, ele incentiva combate a ambientalistas e assim por diante. Então, ele quer acabar com qualquer um que possa, inclusive a China, né? Acabar com a China. Reduzir a China ao mínimo insignificante, ao ponto de não ter uma ameaça, um peso pesado do outro lado, para conter esse ímpeto que ele está tendo. Vamos para o 3. Controlar a verdade.
Lá desde o começo, quando ele diz que um repórter, você é horroroso, essa emissora é horrorosa, e até esse fato de ele tirar o patrocínio das emissoras que estão falando contra ele. O fato dele tirar o patrocínio é isso, ele quer controlar a verdade. Quer dizer, ele cria uma rede social própria. Tá? Ah, não querem falar o que eu quero, então vou criar minha rede própria. Imagine quantos milhões de pessoas estão nessa rede em que ele comanda exatamente o que ele quer falar. Quer que o TikTok venda de qualquer forma para um grupo americano, controlado por um grupo americano. Isso aí é querer controlar a verdade. Não admite, em momento algum, que a queda do PIB americano seja causa do protecionismo e das tarifas dele. Não admite. Ele diz que isso aí é coisa do Biden. Então a agenda dele é toda em função de dizer que a verdade é o que ele fala. O que for diferente não é verdade, é mentira. É conspiração, é terrorismo, é antipatriotismo. Qualquer empresa americana que queira montar uma unidade fora do mercado americano para não perder o mercado mundial é antipatriota. Então foi esse número 3. Já temos lá. Conquistar o poder, eliminar rivais, controlar a verdade. Número 4. Criar uma nova sociedade. Criar uma nova... Que tipo de nova sociedade que ele quer? Uma sociedade conservadora. Uma sociedade retrógrada. Uma sociedade cheia de um falso moralismo. Uma sociedade que não tem os valores que tiveram os fundadores dos Estados Unidos. Uma sociedade utópica. Uma sociedade que se alinhe aos pensamentos dele de grosseria, de protecionismo, de exibicionismo. É isso que ele quer para o povo americano? Isso é uma catástrofe. Mas, de fato, ele quer criar uma sociedade, né, contaminada pela trampite aguda. É isso que ele quer. Uma sociedade que se alinhe a padrões antidemocráticos. Uma sociedade em que ele se perpetue no poder. Já falei. Ele tem uma inveja muito grande do príncipe da Arábia Saudita, do Putin, do Xi Jinping. Ele já manifestou isso quando ele diz: nós temos que trabalhar em 3 meses enquanto eles trabalham projetando para 5.000 anos. Ele falou. E de fato ele quer. De fato ele quer. Então ele cria uma nova sociedade, uma sociedade fanática, uma sociedade xenófoba, uma sociedade alienada e uma sociedade obediente aos valores dele, à imagem dele. Está criando problema com os religiosos agora. Faltava essa, né? Criar problema com os religiosos. Se vestiu de papa. Bom, número 5. Governar para sempre. Eu acabei de falar, ele quer criar essa nova sociedade em função de que ele quer ter um terceiro mandato. Ele já falou sobre isso. E ele sabe que o Roosevelt teve 4 mandatos. E ele quer ter o 5º. Na verdade, ele quer se perpetuar. Tudo isso aí, toda essa confusão, tudo isso aí, teve um propósito só, que é o 6º item aqui, que eu vou encerrar a conversa com o 6º item. Mas o 5º é governar para sempre. Ou seja, ele quer a cadeira da Casa Branca até morrer. E de preferência colocar o filho dele, criar uma dinastia, Trump. Agora imagine colocar na cabeça de um menino, ele filho é um menino, que será o futuro presidente dos Estados Unidos. Tem cabimento um negócio desse? Volto a dizer, tem que ter filtro para ser eleito presidente da República. Tem que ter filtro. É uma irresponsabilidade não ter filtro. Olha, é mais grave não ter o filtro do que exigir uma idade mínima para que seja presidente da República. Existe uma idade mínima para ser presidente da República. E isso é menos grave do que não ter uma carreira. Qualquer um pode se candidatar, sim, mas tem que ter uma carreira. O cara pode ser até um semi-analfabeto, pode.
Mas ele tem que ter um histórico dentro do Estado. Ele tem que ter um currículo dentro do Estado. Não dá para exigir curso superior, assim, porque isso também... Eu conheço bilionários, amigos meus aqui, em Curitiba, que têm o terceiro ano primário, os dois bilionários que eu conheço que são amigos. Mas eles têm um histórico. Começaram de baixo, foram crescendo, demonstraram competência, assim por diante. É muito poder para o cara chegar pelas vias do populismo. Não dá. Não dá. É muito poder. Porque não se trata do cara cumprir o que ele prometeu. Já existe isso. Se o cara não cumprir o que ele prometeu, vamos tirar ele de lá. Não, não é isso. O Trump está cumprindo o que ele prometeu. O problema é que ele prometeu um monte de coisa equivocada, um monte de coisa errada. Então não é essa questão de cumprir o que prometeu. São outros critérios. Outros critérios. Não dá, eu volto a dizer. Na Finlândia, na Noruega, na Suécia, o nível é outro. Aí não precisa. O nível é outro. Tá? Os caras lá para trabalhar como representantes do governo, ou seja lá, vereadores e por diante, os caras ganham uma... É quase que um serviço voluntário. Quase que um serviço voluntário. Aliás, vereador deveria ser um serviço voluntário nos Estados Unidos. Deveria ser um serviço voluntário. Para preparar o cara. Preparar o cara. Desse cara tem vocação mesmo. Bom. E por último, nós chegamos no governar pelo medo. Então, tudo isso que eu vou ler agora, todos esses itens aqui, todas essas decisões tomadas pelo Donald Trump, essas decisões têm um propósito de fechar esse sexto item aqui na criação de um ditador. Governar pelo medo. Então, vamos lá. Bota o terror nas universidades. Bota o terror nas nações estrangeiras. Ameaça o judiciário. Ameaça empresas americanas que queiram montar unidades fora dos Estados Unidos. Deporta imigrantes sem direito à defesa. Confronta a China. Taxa a China em 145%. Se desentende com o presidente do Banco Central e com o secretário do Tesouro, que já manifestou que o que o Trump está fazendo é insustentável. Despreza Wall Street. Já falou, o mercado, eu não estou preocupado com o mercado. Destrói a imagem do Biden, que obviamente é uma pessoa que perdeu a vitalidade com a idade, mas não fez esse monte de besteiras que o Donald Trump está fazendo. E confronta a imprensa e diminui agora, corta verbas das emissoras que falam o contrário. Tudo isso aí entra nesse sexto item. Governar pelo medo. Ele precisa desse caos para justificar a tomada do poder pela força. Como que ele vai justificar a tomada do poder pela força? A quebra da democracia, como que ele vai justificar se ele não se colocar na posição de vítima? Não colocar o americano na posição de vítima? Na posição de quem foi roubado pelas outras nações? Ele usa isso. Nós somos roubados sistematicamente pelas outras nações. Ora, ora. Que roubo é esse? Se está tudo em lei, se está tudo permitido, se está tudo regulado pela Organização Mundial do Comércio. Mas não. Ele chama os países de ladrões. Que ele precisa disso aí. Para quê? Para dar o golpe. Se perdendo uma eleição, ele já fez aquela invasão do Capitólio, onde morreram pessoas lá. Com a eleição perdida, quer dizer, fora do poder. Imagine agora, o cara não vai querer sair de lá de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então ele cria esse terror todo. Vai ter lá o desfile militar no dia do aniversário dele. Um desfile militar que já foi cogitado no mandato passado, só que foi cancelado porque levantaram os custos do desfile 96 milhões de dólares. Quer dizer, enxotar o funcionário público, ele faz com uma facilidade tremenda. Cortar verba da saúde, que está cogitado
um corte de 800 bilhões de dólares, ele faz com uma facilidade tremenda. Cortar os benefícios dos aposentados, que está previsto num corte de 30% a 50%, ele faz com uma facilidade tremenda. Agora, pegar 96 milhões de dólares para gastar na festinha de aniversário dele. Povo americano, façam alguma coisa agora. Mundo, resto do mundo, façam uma coisa importante agora, se unam. Porque se deixar, se não criar dissuasão, se deixar, nós vamos ter um louco, pobre e armado solto no planeta. O declínio econômico dos Estados Unidos é líquido e certo. Líquido e certo. Quebrado, totalmente quebrado. 37 milhões de pessoas na linha, abaixo da linha da pobreza, e nem começou ainda o problema econômico americano. Nem começou. Quer dizer, já começou, né? Porque o PIB já caiu. Nesse primeiro trimestre do governo dele. Já começou. Mas o pepino maior vem agora a partir de maio, onde falta dinheiro para pagar as contas, os credores. 96 milhões de dólares para a festinha dele. Se veste de papa. E a cereja do bolo, que algumas pessoas dizem a laranja do bolo, né? Tá aqui, ó. Chequem a notícia aí. 46 bilhões de dólares alocados, tirados da ONU, da saúde e da educação. Tira 40, tipo assim, que se lasque a saúde, que se lasque essa educação que ele acha que é péssima. É péssima por quê? Porque gente instruída, como os estudantes de Harvard, incomoda. Ele não quer gente pensante, não quer massa crítica, não. Ele quer robozinho que obedeça às ordens dele sistematicamente. Então tira a verba da educação. Tira a verba da educação. Tira a verba da saúde, porque essa verba da saúde só está ajudando quem? Pobre e velho. Tira 46 bi e joga na... Isso é uma mentira, né? Joga na segurança interna, justificando a presença do imigrante. Ah, pai, quer enganar quem? Se for para tirar imigrante de verdade, entra numa igreja lá e tira imigrante. Mas se tirar imigrante, não vai ter gente na lavanderia dos hotéis que levam o nome dele. Cara, mentiroso, safado, vigarista. Caloteiro. Sugeriu que a Boeing desse um calote na China. Sugeriu na mídia. Vê se isso é exemplo de um presidente de um país. A China já fez pagamentos, cara. Ele está sugerindo a Boeing que não envie. Que não envie os aviões que estão pagos. O que é isso? 46 bilhões, gente. Então tá aí. Toda a situação. Pessoal, a partir daqui, nesse momento do vídeo, eu coloquei os dois vídeos anteriores, que eles falam de assuntos bem importantes, né? Que foram lançados nos 2 dias. Então eu emendei aí já para você assistir, quem não assistiu, né? Já assistir e ficar consciente desses elementos todos, desse problema sério que nós estamos vivendo na economia, na geopolítica e na política econômica mundial. Tá? É importante que você continue assistindo. Mas, para quem já assistiu, né, é só passar adiante. Né? Lembrando sempre que compartilhe, dê o like e assim por diante. Tá? O vídeo continua, eu emendei aqui os 2 vídeos anteriores, tá? Para quem gosta de uma conversa mais completa, certo? Mas eu sempre digo, faça qualquer coisa, só não fique parado. E esse faça qualquer coisa assista os vídeos. Assista de novo, vai, assista de novo, nunca é demais assistir de novo. Vamos continuar jogando luz onde há trevas. Muito bem, sou Donald Trump. Passado aí o feriado, né, de 1º de maio, feriado do trabalho, que a gente trabalhou bastante, nós temos aí notícias, por exemplo, a respeito do PIB americano. O PIB americano caiu. Mas não era de se esperar alguma coisa diferente? Sinceramente, você acha que quando você interrompe uma cadeia de produção, da qual você precisa dessa cadeia, você acha que é normal que o PIB aumente? Não tinha como esperar alguma coisa diferente. Agora, o engraçado dessa história toda é que o Donald Trump, ele fala que o PIB não tem nada, essa queda do PIB ele aceita, porque isso é um número que você não tem como contestar. Mas ele diz que não tem nada a ver com as tarifas dele. Porém, nos 3 meses anteriores, ou seja,
outubro, novembro, dezembro, ou novembro, dezembro, janeiro, o PIB aumentou. O PIB aumentou. Mas depois da posse do Donald Trump, o PIB caiu, o PIB americano. E nós sempre dizemos que isso que está acontecendo com a economia americana, que é reflexo das tarifas do Donald Trump, é um equívoco muito grande, porque o problema não é esse. O problema é outro, completamente diferente. Se o americano hoje fosse uma pessoa, ele seria uma pessoa desatualizada, não fez o serviço de casa, uma pessoa drogada, porque 50% da droga produzida no mundo está lá, sendo consumida por 5% da população, endividada, aliás, o índice de endividamento no cartão de crédito atingiu o máximo do bom senso agora. Explodiu realmente o endividamento das famílias. Esse é um dado grave. Né? Pode olhar aí, endividamento no cartão de crédito. É reflexo do que mais? De uma exploração, porque o americano apostou na exploração do chinês como forma de deixar de fazer o trabalho duro, e deu no que deu. O chinês aprendeu a fazer bem feito, a fazer num preço mais baixo, a fazer em quantidade, obviamente, e depois começou a aprender a fazer com qualidade. Foi aí que o americano e o europeu começaram a se estranhar com os chineses, principalmente o americano. Se você olhar nas montadoras de automóveis, por exemplo, nos últimos anos, as que caíram de participação no mercado, as principais foram General Motors e Ford. General Motors e Ford. Essas foram as duas principais. E a que cresceu assim 1%, 2%, 3%, 1% ao ano, foi a BYD. Então isso, nessa tendência, você percebe que a produção americana de automóveis em 10 anos ia desaparecer. 10 anos ia desaparecer, mantendo aquelas constantes, né? Ia desaparecer. E daí uma pressão muito grande que vem do Congresso, porque os republicanos querem que diminua o gasto público, e os democratas não querem que corte os benefícios da Previdência, da saúde e assim por diante. Aliás, já existe um problema sério. Se você pegar 37 milhões de americanos vivem abaixo da linha de pobreza. E se você pegar e ampliar as pessoas que têm dificuldade de pagar suas contas, o índice sobe muito alto. Mas tudo isso é fruto de um problema sério, um problema muito maior do que essa diferença na balança comercial. Por quê? A gente sabe que tem muita gente, inclusive, emprestando dinheiro dos bancos e aplicando na bolsa. Sim, porque se a bolsa dá um resultado melhor do que os juros que eu pago no banco, eu consigo ganhar dinheiro. O problema disso é que, a partir do momento que a pessoa tem um ganho fácil, e isso é um ganho fácil, a economia fica ressentida. É o que acontece com os países, por exemplo, os países que têm petróleo em abundância. Como eles não são obrigados a lutar pela sobrevivência, eles se apegam ao ouro negro, que é o petróleo. Só que daí deixa de se desenvolver em termos de saúde, em termos de tecnologia, de ciências, de produtividade, de qualidade e assim por diante. Isso leva a uma deficiência. Imagine a pessoa que nunca foi obrigada a trabalhar na vida, que recebe dinheiro fácil. Ela não é obrigada a estudar, ela não é obrigada a trabalhar, ela não é obrigada a se virar, ela não é obrigada a fazer economia, não é obrigada a nada. Porque o dinheiro está garantido, está entrando todo mês ali. E esse é o grande mal das heranças, né? O grande mal das heranças. Então lá o pai rico, né, o filho nobre e o neto pobre. Isso é histórico. Mas por que acontece isso? Exatamente porque há uma tendência à acomodação diante de um dinheiro que vem fácil. É por esse motivo que um grande número dos bilionários atuais, se eu não me engano, 85% dos bilionários no mundo, eles são ricos de primeira geração. O que significa aí ser um rico de primeira geração? Aquela pessoa que não tinha o pai rico. Ele fez a fortuna a partir do esforço dele. 85%. Então você percebe que existe realmente uma inversão, uma mudança. Daí você vai dizer assim, mas quantos por cento dos pobres conseguem ocupar esse espaço lá de 85%? 3%. Mas não tem um erro aí de matemática? Não tem erro de matemática, porque o número de pobres é muito maior. Então esses 3% dos pobres que têm sucesso ocupam aquele percentual de 85% dos ricos que são bilionários. Quando a pessoa dizem que o sapo só pula por necessidade, porque senão ele ficava paradinho ali. Tanto é que tem aquela história de que se você colocar água dentro de uma bacia, numa panela, colocar o sapo ali
e começar a erguer, a esquentar a água aos pouquinhos, o sapo não vai fazer absolutamente nada, ele vai morrer cozido. Ele vai sentindo o calorzinho, vai se adaptando, vai ficando quietinho, daqui a pouco ele não perde a capacidade de reagir e fica cozido. Agora, se você pegar um sapo e jogar ele na água quente, ele vai pular. Então é isso que acontece. É isso que acontece com o fenômeno da acomodação. A pessoa vai se acomodando. E os Estados Unidos foi isso. Desde a Segunda Guerra Mundial houve essa questão da acomodação. Eles dominaram através do dólar, da língua inglesa e da ocupação militar no mundo todo. Agora, aquele boom de despesa militar, num primeiro momento, reativou muito a economia americana. Sim, reativou muito a economia. Aliás, eles saíram da quebra da Bolsa de Valores de 29 com desenvolvimento de armamentos. Porém, como acontece nos grandes impérios, que eles vão abrindo demais a extensão do império, e aquilo custa muito caro, né? Cada vez que abre mais, fica mais caro ao dominar. E aí acaba se perdendo. A mesma coisa é o gasto militar. Vamos dizer que o americano tenha lá, eu não lembro exatamente o número, mais 200, 300 bases militares pelo mundo. Isso custa muito dinheiro. Uma base militar, você veja lá, um contingente de 5, na Alemanha me parece que são 25 mil ou 50 mil militares americanos. Lá fazendo exercício, consumindo roupa e alimento, tudo. Não produz absolutamente nada. Então, quando você amplia esse gasto em âmbito mundial, um gasto que é um dinheiro jogado fora, você cria um problema na balança comercial. E foi isso que aconteceu. A China, durante muito tempo, ela aprendeu, né? Ela aprendeu, principalmente na virada do século XIX para o século XX, ela aprendeu, porque ela era uma nação rica no final do século XIX e empobreceu violentamente, né? Ela aprendeu que ela tinha que investir em educação, tinha que investir em saúde, tinha que ir atrás do resultado. Então, durante muito tempo, agora que ela está se armando, né, dos anos para cá. Tanto é que o equivalente ao Pentágono está sendo construído agora. Eles não tinham um centro de comando militar, como existe nos Estados Unidos o Pentágono. Só que agora, devido ao poder do Estado e do PIB, né, e o poder relativo de compra, que do chinês acaba sendo maior, eles estão construindo uma base militar equivalente ao Pentágono, só que 10 vezes maior do que o Pentágono, para você ter uma ideia. A frota naval já é maior do que os Estados Unidos. Você vai dizer, não, mas o que manda hoje é a aviação. Concordo com você. Concordo que é a aviação. Mas, da mesma forma que eles já estão com a frota naval maior, eles podem também produzir muito mais aviões. Então, a questão de escala, né, do chinês, a questão de escala. E a fase histórica. Os Estados Unidos agora vai ter que passar exatamente pelo problema que a China passou no final do século XIX, que é um choque de realidade. E talvez leve aí 200 anos para se recuperar? Sim, é bem provável. Vai ter uma queda do declínio já, é certo, porque você não muda comportamento de uma hora para outra. Não muda. Então imagine que uma pessoa está em dificuldade financeira. Ele é rico, daí de repente ficou pobre, por uma circunstância ou outra. A primeira coisa que a pessoa tem que mudar é o comportamento. Primeira coisa que a pessoa tem que mudar. Não adianta mudar de banco, não adianta mudar de negócio, não adianta inventar. Nada disso adianta. Pode ajudar? Sim, você sai de um negócio que não é tão rentável, entra para um outro negócio que é mais rentável, pode ajudar. Mas o principal é a mudança de comportamento. E isso, eu não vejo o presidente americano falar sobre isso. Mesmo porque ele é um péssimo exemplo de comportamento. É uma pessoa que manda pintar uma logomarca num avião daquele, que investe em cassinos, né, que é extremamente vaidoso, narcisista, é o contrário do que o americano precisaria hoje. Ao contrário. Não é nem uma questão de direita e de esquerda, mas veja a diferença entre o Obama e o Trump. Veja a diferença. Para um momento de crise, um momento complicado de economia, seria muito mais adequado um perfil como Obama. E volto a dizer, não se trata de ser esquerda, direita, eu não sou de esquerda nem de direita, eu já amadureci o meu pensamento e sedimentei o meu ponto de vista quando assisti o documentário do Donald Trump sobre o Código Trump, assista isso. Quando ele tinha investido 200 milhões de dólares na criação de pequenas usinas, em que ele queria erradicar o problema de doenças lá na África, e ele sabia que o principal gargalo era exatamente a questão energética. Ele conquistou, né, ele contratou um ex-engenheiro da NASA, gastou uma grana ferrada, o cara fez o projeto. Aí quando ele chegou para fechar o negócio com a China, que, mesmo ele sendo bilionário, aquilo tem que ser produzido em uma escala tremenda, então o gasto teria que ser feito por um governo. O governo americano não quis, o governo chinês topou.
Só que quando ele desembarca lá na China para fechar o negócio, ele recebe uma ligação da Casa Branca dizendo que com a China você não vai fazer nada. Estava pronto, estava tudo pronto para produzir essas usinas. E daí ele diz o seguinte: o capitalismo é bom para construir riqueza, mas péssimo para distribuir. O socialismo é ruim para construir riqueza, mas muito bom para distribuir. Mas com todas as ressalvas também eu sou o Donald Trump não, ou o Bill Gates. Porque a gente sabe que essa coisa de fundação Gates, e tem a fundação do Warren Buffett, tem a fundação Zuckerberg e assim por diante, é uma forma de concentração de renda. Por quê? Porque lá na Dinamarca, por exemplo, quando um cara é um bilionário, daí ele está ficando velho, ele tem que pensar já na distribuição do legado dele. Se ele quer montar uma fundação, vou montar uma fundação, eu sou bilionário, vou gastar 800 milhões, vou botar nessa fundação. Esses 800 milhões são tributados também, da mesma forma como se fosse deixar para os filhos. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, não. Se o cara pega a fortuna dele, se ele é um bilionário, pega a fortuna dele e joga dentro de uma fundação, ele consegue concentrar, manter o dinheiro sob domínio ainda dos filhos. Por quê? Porque aqueles filhos vão fazer parte do conselho, vão ter salários extraordinários, né? E a lei americana diz que, no mínimo por ano, tem que ser doado 5% daquele volume geral. E eles jogam no mínimo. Né? Então, se é 1 bilhão, eles colocam os 5%. Tá? 10% daria 100 mil dólares. Tá? Não, mais de 100 mil dólares. 100 milhões, né? 100 milhões de dólares. Isso seria o 10%. 5%, 50 milhões de dólares. Então isso, eles jogam o mínimo, eles doam o mínimo que a lei permite, só que recuperar 5% no mercado financeiro num ano é muito fácil. Então eles pegam aquele dinheiro, né, os 950 milhões, aplicam, ou até compram títulos do Tesouro ou outras aplicações que dêem um pouquinho mais de 5%, e o dinheiro continua fazendo parte do legado da família. E não chega na base para erradicar a pobreza. Isso concentra a renda e é por isso que os Estados Unidos hoje tem 37 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Abaixo, ou seja, 100% dependentes do governo, em tudo. Em moradia, em alimentação, em saúde, em tudo, remédio, tudo. Então você pensa uma quantidade de pessoas e o pouquinho que elas conseguem, elas ainda compram as drogas. Então, nós temos aí, do que resulta tudo isso? O que acaba resultando tudo isso? Acaba resultando na eleição de um líder populista, como é o caso do Donald Trump, que conta um monte de lorota, promete coisas absurdas para o povo, porque diz entrar de novo na Era de Ouro. A Era de Ouro dos Estados Unidos já passou faz muito tempo, agora é a Era de declínio. E eu volto a dizer, com tudo que o Donald Trump está fazendo, o declínio ele fica mais rápido. Mas por que está acontecendo isso? Porque o americano de classe média também foi afetado pela crise financeira. Aí o americano diz assim, nós queremos menos inflação. Tá, menos inflação é o que eles querem. Eles estão bronqueados com a questão da inflação. Porém, o que você acha que ocasiona se eu corto o fornecimento de produtos mais baratos ou coloco tarifas altas sobre os produtos que eu importo que são mais baratos? O que ocasiona no mercado interno? Inflação. Ou se eu peço para o Federal Reserve baixar os juros, incentivo pessoas a contraírem empréstimos. Mais empréstimo, mais dinheiro na economia. Mais dinheiro na economia, o que ocasiona? Inflação. Então veja por que não pode dar certo. Não pode dar certo exatamente porque aquilo que fez com que o eleitorado votasse no Donald Trump é o contrário do que ele está querendo, ou do que ele está propondo, ou o efeito que ele está buscando. Tudo o que ele está fazendo, protecionismo, tentando baixar os juros e assim por diante, gera inflação. E a inflação foi o maior problema, o problema que fez a população votar nele. Então não tem como dar certo. Não tem como dar certo uma situação dessa. Então a gente chega à conclusão de que o processo todo está extremamente equivocado. Extremamente equivocado. Não tem como se manter uma situação dessa. Então, no desespero, o que ele faz? Ele cria um caos generalizado. Ele começa a ameaçar um, ameaçar dois, ameaçar três, inclusive com o objetivo de manter a mídia americana e internacional focada em outras questões. Sendo que a questão principal é que eles não podem mais emitir dinheiro. Aliás, essa questão também do aumento do teto de gasto gera inflação. Isso é política fiscal. É simples. Então, eu já citei 3 coisas, né?
Eu citei exatamente as taxas de juros que ele quer, as tarifas, que são de importação, e mais a questão do teto, que ele quer aumentar o teto de gasto. Essas três coisas que eu falei geram inflação. Como que isso vai sustentar? Volto a perguntar se a grande bronca do americano foi em relação à inflação. E por que acontece isso? Porque a maioria da população não tem conhecimento de como funcionam as coisas. É isso. Existe um analfabetismo em relação à política monetária, política econômica monetária. E aí é muito fácil o eleitor cair nessa lorota, nessa mentira, nessa enganação, nesse engodo. E como ele sabe que isso é um engodo, que é uma mentira, ele sabe disso, ele começa a ter esse tipo de conduta antidemocrática que ele vem trazendo. Mas antes de entrar nesse assunto da conduta antidemocrática, eu quero falar a respeito do déficit lá, né? Então, além do PIB diminuir, o déficit americano, que é essa diferença na balança comercial, cresceu, depois do Trump, 9,6%. Tudo bem. Você vai me dizer, não, mas foi porque com a notícia das tarifas, o americano importou bem mais, com medo de ser tarifado. Até concordo com você, mas o Donald Trump não pode falar que o déficit diminuiu. Isso aqui é um dado do censo americano, um dado sério, né? E houve um aumento, sim, de 9,6% no déficit. Quer dizer, aquilo que ele prometeu que aconteceria, piorou. Aquele problema que ele disse que ele iria solucionar, piorou. 9,6%. Deixou todo mundo apavorado. Né? Deixou todo mundo apavorado. O americano importou mais, né? Abasteceu as prateleiras e com isso teve um aumento de 9,6% no déficit da balança comercial internacional. Bom, aí diante disso tudo que não está funcionando, porque ele tinha um plano A, e esse plano A foi absolutamente frustrado com a China. A primeira tentativa era essa. Vamos lançar o 10% de tarifa lá em cima da China, eles vão negociar, certo? E vão baixar a margem de lucro. Então o Donald Trump nunca pensou numa guerra comercial nesse sentido. Eu deixo de importar e deixo de exportar. Não. Na verdade, o que ele queria é que a primeira taxa, a mais baixa, o chinês absorvesse na sua margem de lucro. Tipo assim, eu não quero deixar de comprar essa lâmpada por $1. Não. Eu quero que você tenha menos lucro quando você for me vender essa lâmpada por $1. Esse foi o objetivo. Só que isso, quando foi ventilado, quando o Walmart, por exemplo, começou a negociar o preço, tipo assim, absorvam o imposto, o chinês ficou absolutamente, não digo enfurecido, mas se sentiu absolutamente desrespeitado. Porque ali ele viu a maldade. E qual é a maldade? Eu quero continuar comprando a $1 a tua lâmpada, só que você tenha menos lucro, porque eu não estou gostando da maneira como você está enriquecendo. Da maneira como lembra, veja bem, quando eu digo enriquecendo, é o Estado chinês enriquecendo. Né? Porque se você for pegar per capita, dividir o PIB chinês pelo número de pessoas, é bem mais baixo do que o do americano. E é isso que o Donald Trump fala, né? Quando ele diz que o Brasil ficou rico, a Índia ficou rica, China ficou rica. É que são países que têm um volume grande de dinheiro circulando. Mas a população não. A população rica é a população da Noruega. Né? Já falei aqui para vocês, o norueguês ele nasce com $3 milhões na conta. O fundo soberano do norueguês são $2 trilhões que ele aplica em títulos do Tesouro americano. Ao contrário do americano que já nasce devendo $100 mil. De cara, já nasceu, já está devendo $100 mil. Então, rico sim, rico Noruega, Dinamarca, Finlândia, esses países são ricos. Porque qual é o conceito moderno de rico? O conceito moderno de rico não é ter muito dinheiro. O conceito moderno de rico é quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar, sem produzir nada, por quanto tempo você consegue. Então, mantendo o teu status de vida, teu status, né? Então, vamos lá, mantendo o meu status, vamos supor que eu consigo ficar 10 anos. Então, eu sou rico. Agora, se eu não conseguir ficar um mês, eu posso ganhar 500, 600 mil reais por mês. Mas se eu não conseguir ficar um mês sem produzir, sem trabalhar, então eu sou pobre. É esse o caso dos Estados Unidos. E por que isso? Porque a dívida é muito grande.
Não existe o que supra a dívida americana. Né? Então, a comparação é exatamente essa. Vê um grande empresário morando num condomínio fechado, andando de Mercedes-Benz e tal. Tá, mas se a empresa dele parar de produzir, se ele é médico, se ele parar de fazer cirurgia, deu problema na mão, não consegue mais fazer cirurgia. Deu problema na vista, não consegue mais fazer não sei o que e tal. Né? Se ele parar de produzir, ele consegue continuar quanto tempo? 10 anos? Ele é rico. Agora, se ele for despejado, que a casa dele é alugada, não é nem própria a casa dele, ele é pobre. Eu sei que soa estranho isso para você, porque normalmente a gente pensa, né? O pobre é aquele que não tem dinheiro, que ganha 1.500, que ganha 2.000. Mas, gente, tem gente que ganha 3, 4 mil e tem 40, 50, 60, 100 mil reais na conta. Tá percebendo a diferença? Então, é essa questão. É essa questão que diferencia muito e que acaba criando esse entrave aí no Donald Trump. Então, veja bem, daí ele começa a criar problema com todo mundo. Começa a criar problema com o judiciário, com o imigrante, começa a criar problema com faculdades, com universidades. Por quê? Como o plano A, que era o chinês, absorveu o custo, absorver a tarifa, não deu certo, e ofendeu tremendamente o chinês. Porque foi uma coisa imposta, não foi uma coisa negociada. Certo? Porque uma coisa é você dizer, não, nós vamos aumentar em 10%, certo? Nós vamos aumentar em 10% a tarifa de importação, mas isso vai ser para alguns produtos específicos e entra em vigor, torna-se vigente daqui a 6 meses, 1 ano. Isso é uma coisa. Há um mínimo de respeito no comércio internacional. Agora é outra, você baixar decreto e dizer está valendo a partir de hoje, não conversa com ninguém, aí é extremamente desrespeitoso. Então a China bateu o pé e disse, não, nós não vamos mudar nada, vai continuar desse jeito. E aí foi escalando. E como ele sabe que num cassino, se não existia aquela lei de não permitir a dobra de aposta no vermelho e preto, menor ou maior, para o ímpar, toda vez que você perde, você dobra a aposta, uma hora você recupera o dinheiro que você perdeu. Não existe essa lei no mercado internacional. Deveria existir. Mas não existe. Então ele, como um conhecedor de cassino, ele vai dobrando a aposta. O problema é quando essa dobra da aposta atinge todo o teu capital. Aí a coisa começa a ficar feia. Porque joguei um dólar, perdi, jogo $2. Perdi, jogo 4. Perdi, jogo 8. Vou dobrando. O problema é que se eu tiver $100 no bolso e chegar rapidamente no 100, e é fácil chegar, dobrando, como é que fica? Se lá no final eu perdi todas as apostas e foi todo o meu dinheiro, não tem mais dinheiro. Aí eu tento emprestar de um amigo. Quem foi o amigo dos Estados Unidos todo esse tempo? Federal Reserve. Só que o Federal Reserve está dizendo, né, como aquele pai que mantém o filho, né, fazendo as bobagens, o Federal está dizendo que não dá para fazer mais isso. Porque já atingiu o máximo. E tem outra, está atrapalhando os negócios das empresas, das indústrias. Então o Donald Trump percebe que essa estratégia de dobrando a pressão saiu pela culatra. Não funciona. Então, dentro desse aspecto de não funcionar, ele passa uma vergonha internacional. Perde a credibilidade. É o equivalente o cara no cassino lá jogar, de repente não tem mais dinheiro para dobrar. Aí todo mundo que está em volta, olha, se fosse possível, né? Olha para ele e diz, cara, o cara está quebrado, porque ele chegou nos $100 lá e não consegue dobrar mais. Então isso faz com que essa mudança de postura, dizendo que vai ser gentil, que não vai, não vai, abre para o mundo todo, escancara o problema financeiro americano, que está para explodir agora a partir de maio. A qualquer momento. E o que é explodir a partir de maio? É chegar para o aposentado e dizer não tem dinheiro para pagar você. É chegar para o postinho de saúde, lá, ou os fornecedores da saúde, né, no Medicare, Medicaid, e dizer não tenho dinheiro para pagar você. Pare de atender a população aí porque eu não tenho mais como pagar, não tenho mais como subsidiar você. E aí o que acontece? Você tem aquele público que é pobre, extremamente ofendido, né, porque os gastos, os subsídios, a ajuda vai diminuir, certo? Vai diminuir. E você tem os aposentados extremamente furiosos porque os benefícios deles vão... E aí atinge todas as classes. E você tem aquela classe média produtiva que vai ter a inflação aumentada. Agora, como é que faz para o presidente de um país que quer ter um terceiro, um quarto, um quinto mandato, quer ficar na presidência, que é uma cadeira que ele gosta muito, para o resto da vida? Como que faz diante de tanto problema?
Guerra. Não tem outra saída. Você tem que, se não está colando mais aquela notícia de que você tem um inimigo externo, no caso a China, né, os países, Brasil e assim por diante, não está colando e não está funcionando. Então, além de ser uma mentira, essa mentira que eu criei ainda estou perdendo. Então, o eleitor americano, lá, o republicano que pouco conhece de política monetária, ele começa a olhar, peraí, está aumentando os preços aqui no mercado. Aquele tênis que eu comprava por 30, por 200, agora está 450. Já estava difícil convencer meu filho, né, a esperar um pouquinho para comprar aquele tênis, agora foi impossível. E daí você tem o dono da indústria, da Nike, da Apple, e assim por diante, dizendo não dá. Você tem o pessoal da indústria do automóvel dizendo não dá. Então o grande problema, o Donald Trump acentua os problemas dele. Ele acentua, ele agrava os problemas dele e dos Estados Unidos. Ele já tinha um pepino muito grande do jeito que a economia está, porque a economia dos Estados Unidos ela tem declínio leve, declínio médio e declínio acentuado. Mas não tem como escapar do declínio. Porque, volto a dizer, você precisa de uma transformação de comportamento. E para haver essa transformação de comportamento, os Estados Unidos vai ter que ser um país pobre. É só através da dificuldade e da pobreza que os Estados Unidos vai ser mais humilde, menos arrogante, vai trabalhar mais, vai se dedicar mais, vai consumir menos droga, vai consumir menos fast food, né? Vai consumir daí menos remédio. Por quê? Volto a dizer, o canadense recebe metade per capita do que custa para o americano a medicina, para o Medicare, Medicaid. Só que eles estão mais doentes. Mas por quê? Mais drogas e mais fast food. Então veja, uma questão de comportamento. Comportamento. E só essa dificuldade vai levar os Estados Unidos à mudança de comportamento. Não tem outra forma. Mas daí surge o plano B. Já que o público está percebendo que isso foi uma armação da minha parte, não colou, o chinês não cedeu nada como eu queria que funcionasse, eu tenho que partir para o plano B. E qual é o plano B? Agressão. E como que começa essa agressão? Vamos lá, primeira coisa. Vamos falar das emissoras. Agora, ontem, ele cortou a verba de algumas emissoras, lá que tem 900 funcionários, tá, enfim, dizendo que são emissoras que jogam contra o país, que são emissoras ligadas a pessoas de esquerda que querem combater as políticas do Donald Trump. Tá bom, então eu sou uma emissora de esquerda, porque eu estou combatendo a política monetária do Donald Trump. Não é? Agora a questão não é o Donald Trump. Eu não tenho nada contra o Donald Trump. Não tenho nada contra o americano. Eu tenho contra a coisa que está sendo feita de forma errada. E errada ao ponto de prejudicar não só o povo americano, mas ele também. Então dá para ficar quieto? Não dá. Então ele pega e começa a tirar a verba dessas emissoras. Cortar os subsídios dessas emissoras consideradas de esquerda. Veja a diferença que ocorre, por exemplo, na Noruega. Na Noruega, o governo americano ele mantém jornais impressos, veja bem, impressos, porque sabe que em algum momento pode dar uma queda, pode ter um ataque cibernético, alguma coisa assim, e também porque é tradição, né? Não querem perder a tradição do jornal impresso, que é bacana, vamos falar a verdade. Eu sinto falta do jornal impresso, né? O tempo que existia era bom, chegava em casa e comprava ali, né? Estava esperando no dentista, dava uma olhadinha ali no jornal, era muito bacana, espero que volte isso. Mas então o governo na Noruega, olha, para os nossos governantes isso aí, ele subsidia os jornais impressos, mas os jornais impressos de esquerda e de direita. Então, se o governo da Noruega é de direita, ele manda dinheiro para o jornal de esquerda. Se o governo da Noruega muda a eleição, tem um governante mais orientado para a esquerda, ele continua mandando dinheiro para o jornal de direita. Então, por quê? É uma diferença comportamental. O governo da Noruega, com o dinheiro do petróleo, ele podia gastar, vamos comprar uma Mercedes para cada habitante, vamos abrir um cassino, Não. O que eles fizeram? Eles colocaram numa poupança. 2 trilhões de dólares na poupança. Então daí porque o Donald Trump recebeu o primeiro-ministro lá da Noruega e ele falou que eles são ricos. Eles estão com muito dinheiro, eles podem pagar até uma tarifa mais elevada. Aliás, uma colocação extremamente constrangedora, né? Na frente do cara. Aliás, é um hábito, está sendo um hábito do Donald Trump fazer isso na frente das câmeras. Mas então, essa é a diferença. Aí começa a cortar as emissoras. Cortar a verba de emissoras que falam o que ele não quer que falem.
No caso de Harvard, a mesma coisa. Só que Harvard ele quer calar de uma forma diferente. Ele quer calar Harvard porque Harvard está com uma política antissemita. Veja, eu acho que o problema de Harvard também é financeiro. Ele não quer dar o dinheiro para Harvard. Tá? Porque está sem dinheiro. Tem que cortar. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Se existe, eu não sei, não estou lá, não estou acompanhando. Tá? Não chequei. Mas acredito que exista. Movimentos e agressões aos judeus dentro de Harvard. Principalmente com aqueles ataques, esses ataques em Gaza. Mas o que você acha? Se o Donald Trump tira 2 bilhões de dólares de pesquisa de uma primeira universidade americana que contribuiu muito em termos de tecnologia, avanço, saúde, uma série de coisas, contribuiu muito para o desenvolvimento americano. Então ele tira 2 bilhões de verba de pesquisa. Agora me diga uma coisa. Aquele pesquisador, aquele mestre que está fazendo a pesquisa para o doutorado dele, o outro que tem do laboratório, lá e assim por diante. Se todas as bolsas de estudo verem suas verbas sendo cortadas, você acha que eles vão gostar mais dos judeus? Ou menos? Essa é a pergunta que eu faço. Tirando os 2 bilhões de dólares, que é o que o Donald Trump falou que vai fazer, vão gostar mais ou menos? Daí você diz assim, mas Harvard não se sustenta com esses 2 bi a menos, então eles vão se sujeitar a essas ameaças do Trump. Creio que não. Porque Sorbonne passou pela mesma situação. Harvard já tem um conceito, vem gente do mundo inteiro estudar em Harvard. Né? Harvard tem um posicionamento, tem uma reputação, é referência mundial. Então, sinceramente, eu não acredito que com esse corte, Harvard vai deixar de existir. Eles vão se reinventar, mas o nome Harvard vai se fortalecer. Você pode ter certeza. Agora, você espera que tenha mais alunos judeus ou menos alunos judeus estudando em Harvard? Eu acredito que menos. Por quê? Porque as agressões tendem a aumentar. Poxa, fiquei sem minha verba de doutorado, fiquei sem minha bolsa, fiquei sem subsídio aqui no laboratório para minha pesquisa. O meu salário foi reduzido, meu salário de professor foi reduzido. Ou minha mensalidade aumentou. Porque tem que absorver esses 2 bi. Então alguma coisa tem que acontecer. E pelo jeito Harvard não quer, assim como a Sorbonne, que se transformou numa universidade autônoma, não quer absorver essa chantagem do Donald Trump. E volto a dizer, o Donald Trump ele comete um erro grave porque ele chama atenção para o problema. Quais são os 5 líderes que você menos gosta? Em 5º lugar, Maduro, por isso. Em 4º lugar, Lula, porque ele quer a moeda do BRICS, e acha que é fácil, não sei o quê. E acaba revelando para o mundo, chamando a atenção. Quem nunca pensou que a moeda do BRICS poderia ser uma ameaça, começa a pensar, mas por que a moeda do BRICS pode ameaçar a hegemonia americana? E daí o cara começa a se interessar e começa a torcer, de repente, para ele. Antes ele estava indiferente, porque ele não tinha escutado a respeito do assunto. Mas agora não. Agora ele se torna um torcedor da moeda do BRICS. Por quê? Porque o Donald Trump chamou atenção. Chamou atenção. Essa é a questão. O Donald Trump chama a questão para o ponto fraco dele, chama atenção para os problemas sociais dele. Quando ele, na posse, diz lá 3 vezes o declínio, o americano declínio, o americano declínio, o americano. Assim como o secretário lá do Tesouro americano usou a palavra insustentável. Insustentável. Chama atenção para o problema. Agora me diga uma coisa. O chinês, vendo que o inimigo está se degladiando, está se debatendo, só está fazendo porcaria, só está fazendo... Né? O chinês, você acha que ele precisa fazer alguma coisa, se movimentar, se mexer, entrar nessa dança maluca? Não. Secretário de Segurança do Conselho de Segurança dos Estados Unidos passando mensagem pelo WhatsApp com um cara que não tem nada a ver, com um jornalista. Olha, não podia ser uma pessoa pior. Um jornalista sabendo de ataque contra o IEM. Secretário de Segurança comete uma gafe dessa. O chinês deve estar pensando, se o secretário de Segurança é desse naipe, pelo amor de Deus, vão ficar quietos que eles se destroem sozinhos. Quando ele vê o Donald Trump colocando as tarifas e voltando atrás, voltando. Quando ele vê que as finanças dos americanos agora, a partir de maio, começa a dar chabu. E diferente do Milley. Porque até onde eu sei, o Milley foi muito mais sincero dizendo que a coisa ia ficar muito feia. Agora o Trump não, o Trump promete, sabe, e mente o tempo todo dizendo que já estão que o déficit na balança não existe, já foi invertido, já não tem mais déficit, que o PIB, a queda do PIB é o problema do Biden.
Então, a questão do Trump é extremamente complicada. Então, ele parte para essas questões, né? A questão da intimidação. Nessa onda da intimidação, veja como a coisa vai fechando, porque daí ele não tem outra saída, ele vê que não funcionou a tarifa, não funcionou isso, não está funcionando aquilo, ele começa a pensar no plano B, que é demonstração de força. Então tá, vamos cortar a verba de rádio, vamos cortar das emissoras, e agora para o aniversário dele está sendo marcado um desfile militar com 6 mil soldados. No dia do aniversário. Eu não estou falando do 4 de julho. Eu não estou falando de uma data de independência dos Estados Unidos. Eu estou falando de aniversário do cara. 6 mil soldados. Qual é o propósito disso, além de tentar intimidar a China ou até mesmo o público americano? De inflar o nacionalismo. Teve um cara que fez muito, né? Se eu não me engano, o nome dele é Hitler, né? Teve um cara que fez muito disso, e olha no que deu. Então, ele vai fazer essa demonstração aí. Com certeza vai ter jatos, uma série de coisas. As pessoas, historicamente, elas se entusiasmam muito com essas demonstrações, desfiles, onde você vê o soldado de banho tomado, fardado, organizado, com moral alta. Então você sente orgulho. Por exemplo, o povo lá vai sentir orgulho de ser americano. A opinião começa a mudar na hora que os caixões dos filhos começam a chegar. Na hora que começam a enterrar os mortos. E isso aconteceu no Vietnã. E o americano não era mais esperto, mais inteligente, tomou um pau no Vietnã. E eu assisti esses dias aí um comentarista dizendo, o soldado americano é muito superior ao soldado chinês, porque o soldado chinês é mais fraquinho, é mais, né? Depois que inventaram o jiu-jitsu, eu vejo o baixinho dando pau em gigante. Aliás, eu assisti uma entrevista dos Gracie lá, muito legal, como surgiu a técnica do jiu-jitsu brasileiro. Foi através de um dos Gracie, que era o mais fraco da família. Ele teve que reinventar, e nem era o professor da academia. Ele substituiu o irmão dele num dia que o irmão não podia ir para a academia, o aluno gostou do jiu-jitsu dele e acabou revolucionando o jiu-jitsu. Então essa questão de tamanho, sinceramente, eu acho que ser maior é mais área para um estilhaço de granada atingir, sinceramente. Né? Se eu tenho um baixinho, um cara de 1,5 m, tem um gigante de 2,20 m, qual que tem a chance maior de um estilhaço de bala pegar ele? O grandão. Bom, mas vamos levar em outra coisa que eu discordo desse comentário dessa pessoa. Porque o americano é mais forte, mas não sei o que, Mas escuta, tudo bem. Só que não esquece que americanos são 300 milhões e os chineses são 1 bilhão e 500 milhões. É 5 para 1, filho. É 5 para 1. E se continuar com esse tipo de problema com o mundo, é o mundo contra os Estados Unidos. Eles dizem, mas vai ter sucesso lá na Índia. Não sei, espero que não. Porque está querendo usar a Índia como boi de piranha, né? Bucha de canhão, né? Espero que a Índia não aceite isso. Mas vamos supor que a Índia aceite. Tá, juntou lá 1 bilhão e 500 mais 1 bilhão e 800. 1 bilhão e 800 contra quantos? Contra 6 bilhões e 200. Que é o resto do mundo. Mas vai juntar a Europa. Tudo bem, coloca mais 400 milhões. 2 bilhões e 200 contra 5 bilhões e 800. Tá difícil essa matemática do Trump dar certo. Tá difícil essa matemática dar certo. Então, ele acaba apostando numa coisa que é temerária. Mas daí você pode dizer, mas existe por trás aí uma intenção de diminuir a quantidade de pobres nos Estados Unidos. Sim. Uma guerra, você aumenta a produção. E aí, porque ele brigou tanto com a John Deere, que é o John Deere que produz tratores, máquinas agrícolas, disse, vou passar a minha produção daqui para o México. Ele disse, se você fizer isso, eu vou taxar você em 200%. Por quê? Porque é muito mais fácil você converter a produção de uma fábrica de tratores em tanques de guerra do que você começar uma nova fábrica. E são 30 mil funcionários da John Deere nos Estados Unidos. Então imagine isso numa guerra que falta faz. Mas então numa guerra você coloca um contingente de desempregados para trabalhar, e não se esqueça que na Bolsa de Valores de 29, o desemprego nos Estados Unidos chegou em 30%. Então tem que fazer alguma coisa, senão se cria uma convulsão social. Então o Trump começa a pensar nessa possibilidade. Por quê? Porque uma guerra ele aumenta o setor produtivo, emprega mais gente e bota para morrer gente pobre. Então imagine que os Estados Unidos consiga eliminar lá, numa guerra convencional, 60 milhões de pobres. Não se engane, é essa a conta que os caras fazem.
Ah, mas isso aí é muito cruel. Eu estou querendo jogar a verdade. Na esperança de que o público americano que assiste, inclusive o nosso canal, que 2% da audiência é lá nos Estados Unidos, entendam essa jogada. E não vão lá para esse desfile militar e fiquem aplaudindo, feito uns babacas. Essa demonstração de poder idiota. Que não vão. Fique em casa, faça outra coisa, vou brincar com os filhos, leva os filhos no parque, vai dar uma volta, mas não vá nessa demonstração de poder. Não vá dar moral para maluco. E é isso. O nosso canal tem esse propósito. De mostrar através de números, através da lógica, da filosofia, da história, a diferença que existe. Né? Então esse desfile militar aí deveria ser boicotado. Tá? Mas tem um último detalhe aqui que chama atenção nessas notícias recentes aí. Sabe aquelas encomendas pessoais que os caras fazem lá da China para os Estados Unidos? A isenção era até $800 tinha isenção. Agora o Trump diz que é 120 de imposto. Isso acaba melando com o negócio de muita gente nos Estados Unidos, muita gente mesmo. Inclusive empresas grandes, que aproveitam isso para vender seus produtos. Esses sites de compra aí, aproveitam essa brecha aí. Então ele vai colocar isenção. Ao mesmo tempo ele diz que quer ser gentil com a China. Na verdade eu não vejo gentileza nenhuma nisso. E ao mesmo tempo a China diz que o Donald Trump sim procura eles várias vezes agora. E eles não estão querendo conversar. Então de duas uma, você acredita que ou o chinês está mentindo e está jogando com as mesmas armas do americano, tá? Ou o chinês não está nem aí porque dessa forma não dá para negociar com essa falta de respeito tão grande. E a terceira hipótese é que seja verdade, né? Que o Donald Trump esteja aí com esse fiasco, né? Esse fiasco tremendo. Junto disso, você percebe que tem toda essa salada, junta toda essa salada, e agora é transferido o secretário de segurança do Conselho, vai ser indicado para a ONU. Quer dizer, é erro em gestão. Coloca o Elon Musk lá, que não era um cara, tinha que ser um consultor experiente para fazer isso. Tá? Para fazer todo esse processo de downsize, que é o enxugamento, que eu sou contra. Eu acredito mais em alocação. Iniciativas de Estado. A Finlândia criou a Nokia. A China tem tantas empresas que são estatais. Em vez de mandar as pessoas embora, mandar para a rua, reúne quem quer trabalhar em tal projeto, desenvolve o projeto. Isso sim o Elon Musk é bom. Em criar um projeto empresarial para alocar as pessoas. Fazer as pessoas produzirem, mas não tirar o salário das pessoas. Então tira o que o Elon Musk sabe fazer de bom e coloca ele para ele fazer o que ele não sabe fazer, que faz errado, que é esses cortes, que teve que voltar atrás, demitiu pessoas especialistas em bombas nucleares, depois teve que readmitir as pessoas. Uma falta de preparo, que teria que ser um consultor muito bom. Então veja bem, ele já tem histórico de ter contratado um gestor para um negócio dele que disse que trabalhou num banco durante muito tempo. O cara tinha trabalhado uma semana no banco. Depois demitiu, claro, percebeu o erro. Então ele coloca um secretário do conselho que vaza informações confidenciais. Ele coloca o Elon Musk, que não tem nada a ver, não tem expertise nenhuma com o trabalho que ele está fazendo. E deixa de aproveitar o que ele é bom. Tá? E contrata o Peter Navarro, que é um charlatão na economia. Que fez um livro dizendo que era este o caminho da salvação dos Estados Unidos. E na verdade era um livro apenas de impacto para vender. E que depois ele ficou com vergonha de admitir para o Trump isso, porque, obviamente, você está sendo convidado pelo presidente dos Estados Unidos para ter o teu braço direito na área da economia, você não vai contar que tudo foi parte de uma estratégia, de um fiasco. E o Donald Trump leu, acreditou e está dando no que deu. Pessoal, esse vídeo está com mais de quase uma hora. Esse vídeo foi bastante longo, né? Eu acredito que é o vídeo mais comprido que eu fiz desde o começo do canal. Se você assistiu até o final, você escreve aí a palavra bacana. Se você escrever a palavra bacana e o teu nome, eu vou lembrar de você, certo? Porque aí você foi guerreiro, ficar aí todo esse tempo assistindo esse vídeo, você foi guerreiro mesmo. As outras pessoas não vão entender por que vai estar lá escrito bacana, mas eu vou saber, certo? E peço a você que compartilhe esse vídeo, porque é compartilhando que ele acaba chegando nas pessoas, né? Uma vez um cara escreveu, vamos mandar esse vídeo para Dado, o outro falou, esse vídeo tinha que ser transmitido em rede nacional, sabe? Vai chegar lá nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal, assim por diante. Acaba chegando. Então compartilhe, comente gostei, sabe, sugira novos títulos, mande um X, marque um X, gera engajamento também. Tudo isso é importante para o crescimento do canal, que está crescendo sim. Está crescendo, e num número bastante acentuado.
Nós lá no começo do canal a gente torcia para ter 50 pessoas, isso aí há 3 meses atrás. Hoje já estamos perto estamos com a meta de 20 mil. Aliás, quando atingir 20 mil, vamos fazer outra live. A cada 10 mil a gente vai fazer a live. Então compartilhe, curta, se inscreva, é importante, torne-se membro, é importante também. A partir de uma quantidade aí de membros, aí a gente manda conteúdo. Né? Nós estamos preparando um curso agora sobre economia, política econômica básica. É o que o Donald Trump precisava saber, no mínimo, para não fazer tanta besteira. Mas, enfim, você vai ficar conhecendo mais de política econômica básica do que o Donald Trump. Então nós estamos mexendo, nós estamos atuando aqui, estamos preparando novidades, estamos trabalhando bastante. Estamos trabalhando bastante. E é isso que a gente diz para você. Faça qualquer coisa, só não fique parado. 3 pessoas extremamente importantes no cenário da política mundial já imaginavam o que ia acontecer com os Estados Unidos. No caso, a Angela Merkel, alemã, tá? Nixon, americano, e Kennedy, John Kennedy. Com a Merkel não aconteceu nada assim de grave, tá? Porque alemã, outra nação, e não estava falando diretamente, por ser de outra nação, diretamente para os Estados Unidos. Agora o Nixon, você sabe o que aconteceu, né? Acabou saindo do governo e o Kennedy foi assassinado. Então nós vamos explorar essas 3 pessoas, as frases que elas disseram, e vamos ver como que isso se encaixa perfeitamente nessa situação que os Estados Unidos está. Antes de tudo, vamos posicionar o nosso canal. Né? Nosso canal tem o intuito de jogar luz onde há trevas. Tem muita desinformação, muita informação manipulada, tem muita informação sendo censurada, tem muita informação sendo distorcida. Portanto, é difícil você encontrar um comentário que seja mais aberto, mais descompromissado. Mesmo porque os grandes comentaristas, eles têm todo um cuidado, uma atenção especial em relação a qualquer comentário que fuja daquele comentário padrão. Mas nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com o futuro da humanidade, é diferente. Nós não temos patrocinador, nosso canal é pequeno, nós não temos esse compromisso. Agora temos experiência, bastante experiência, né? O canal é pequeno, mas nós temos bastante experiência. Então nós vamos comentar o que está acontecendo com os Estados Unidos. O nosso canal, então, é contra as atitudes, as ações do Donald Trump. Não somos contra o Donald Trump, nem contra os Estados Unidos, nem contra, muito menos, contra o povo americano. Né? Mas nós não podemos nos omitir, porque do jeito que está, pode desencadear para um problema de uma guerra mundial, por exemplo. Então, nós queremos que essa mensagem seja propagada, que chegue no povo americano. Já existe 2% da nossa audiência que mora nos Estados Unidos. Algumas pessoas já fizeram tradução com a inteligência artificial para o inglês, já largaram lá dentro dos Estados Unidos. Enfim, então estamos fazendo a nossa parte. E, claro, discutindo esse assunto que é de interesse de toda a humanidade, mesmo porque cada país tem a sua política monetária, tem sua política econômica, não é? Então estamos aqui aprendendo também. Muito bem. Então nós temos aí os Estados Unidos em franco declínio. Eu sempre digo o seguinte: imagine um avião, certo? Esse avião, ele tem um destino a uma praia belíssima. Vamos sair daqui de Curitiba e vamos lá para Cancún, certo? Vamos para Cancún. Vamos pensar que esse voo direto. Mas durante o voo, o avião percebe-se que vai colidir com uma montanha muito grande. Ela está perdendo altitude, um dos motores não está funcionando muito bem, está perdendo altitude e tem uma montanha muito grande. Então nós temos a opção de tentar puxar o manche com força e fazer uma subida radical, certo? Uma subida radical e passar por cima da montanha. Nós temos uma possibilidade de aterrissar no milharal, uma coisa mais, que não vai ter problemas tão graves. Nós temos a possibilidade de contornar essa montanha e procurar um aeródromo, uma pista de pouso, por mais simples que seja, mas que vai ter uma chance de salvar todo mundo que está nesse avião. O fato é que a atitude do Donald Trump em relação à economia é uma atitude de vamos chegar em Cancún. O que seria a nossa era de ouro? Vamos chegar em Cancún de qualquer jeito. E para isso ele puxa o manche e começa a inclinar o bico, a ponta do avião. Só que existe um fenômeno na aviação que se chama stall. É quando você puxa demais, o avião perde sustentação e ele cai. Vocês viram, né, aquele acidente que falaram que tinha gelo, né, gelo nas asas. O peso do gelo fez o avião perder sustentação. A mesma coisa em relação ao stall. Ele inclina e cai assim, certo? Não é de bico, ele cai assim, ó.
né, e difícil conseguir remeter e salvar. Então, o Donald Trump, pela própria postura dele e sendo representante do povo americano, aposta numa manobra radical. Quer de qualquer jeito ultrapassar a montanha e chegar em Cancún. Chegar na Era de Ouro. A questão é o seguinte, o avião não está funcionando muito bem e a manobra é muito arriscada, com pouquíssima chance de dar certo. Então nós sabemos que o declínio americano vem há bastante tempo perseguindo os Estados Unidos. Por quê? Como eu coloquei na thumbnail, existe aquele ditado que diz: o pai rico, aquele que constrói a riqueza, né? O filho nobre, aquele que administra a riqueza, e o neto pobre, aquele que gasta a riqueza. Então os Estados Unidos ele já teve essa época de ouro. Já teve, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Aquela geração que agora, são poucos que estão vivos, né? Eles realmente trabalharam muito em cima de princípios e valores muito fortes. Muito fortes. Trabalho duro, né, conquista, estudo, muito, muito. Mesmo porque eles passaram por uma fase muito difícil, que foi a quebra da Bolsa em 29, e tomaram um susto danado. Né? Então eles tiveram que realmente se esforçar e construíram a riqueza dos Estados Unidos, sem dúvida. Ou recuperaram, né, porque perderam muito com a quebra da Bolsa de 29. Então esses construíram a riqueza. Daí vieram os filhos, né, nobres, que são aqueles que não tiveram que dar duro, não tiveram que se esforçar muito, mas tinham riqueza na mão para administrar, para gastar. Aí surgiu tudo o que você pode imaginar nos Estados Unidos em termos de supérfluos, de grandeza, de desperdício, de tudo isso aí. Nessa outra geração. E agora esta geração mais nova, que eu diria aí abaixo dos 30 anos, é uma geração totalmente despreparada. Totalmente despreparada. Porque, inclusive, acredita numa situação em que aqueles avós, na juventude, acreditaram também. Como enriquecimento fácil, como ganho fácil, no caso da Bolsa de Valores. Porque o operário, vamos colocar nos valores de hoje, antes era muito menos, vamos colocar nos valores de hoje, 60 mil dólares, ele ganhava como operário, mas no final do ano ele chegou a ter 60 mil dólares de rendimento, de crescimento daquele valor que ele comprou as ações. Então ele comparava e dizia, poxa, com esses 60 mil aqui eu tive que trabalhar o ano inteiro. E com esses outros 60 eu não precisei fazer nada, só comprar as ações. Né? E as ações eram compradas ainda de forma parcelada, então o cara dava 10% e o resto ele ia pagando com o rendimento dele. Mas deu no que deu. Deu no que deu. E hoje a gente sabe que tem muita gente repetindo o problema, de uma forma um pouco diferente. Mas empresta no banco e joga na Bolsa de Valores. Empresta nos juros menores. Empresta um juros menor e aplica na Bolsa e vai pagando aquele empréstimo. Então isso leva a uma fraqueza. Por quê? Porque a pessoa tem lá seu trabalho normal, nada muito pesado. A gente sabe que os mais novos não têm mais a mesma pegada. A gente sabe. Não tem mais o mesmo compromisso com as empresas. Meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa. 30 anos. Ele foi do cargo mais baixo até o cargo mais alto, com exceção da presidência, que é indicação do Estado. Mas, enfim, do cargo mais baixo, 30 anos de trabalho. Meu avô, a mesma coisa. Foi um dos fundadores dessa instituição, de 30 anos de trabalho. Então, meu pai e meu avô trabalharam 30 anos na mesma empresa. É muito diferente. As coisas eram muito diferentes. Então, todo esse aspecto aí, essas mudanças culturais, fizeram com que o americano afrouxasse. E o Nixon é um aqui dos que eu cito, ele fez uma aproximação com o governo chinês e, a partir disso, ele criou uma situação de exploração. E desenvolvimento também, obviamente, porque muitas pessoas dizem, mas o que fazem com o chinês lá é um absurdo. Só não esqueçam de uma coisa. Esse chinês que trabalha 12, 14 horas por dia, hoje ele tem cama, tem chuveiro e tem alimento. Há não muito tempo atrás, eles não tinham chuveiro quente, caçavam rato às vezes para comer e moravam em casebres, né, de pau a pique, vamos dizer assim. Então, muitos hoje, se você perguntar, eles estão achando que estão no céu, para o padrão que eles estavam vivendo antes, para o padrão. Claro, comparar com o padrão de um operário americano, você vai dizer, coitado dos caras, mas não. Muitos são extremamente gratos a terem um chuveiro quente, uma cama, um lugar decente, sem goteira, sem ameaça de animais,
e um alimento num bandejão. Mas para o americano isso foi absolutamente diferente. Por quê? Porque eles faturaram muito com a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham 30% lá de desemprego, de repente acabou o desemprego, vão fabricar isso, fabricar bomba, fabricar avião, né? Então eles cresceram muito. E quando a guerra terminou, eles dominaram a economia mundial através do dólar. Dominaram principalmente a Alemanha e o Japão, que eram os principais países que poderiam ameaçar a hegemonia, né? E não de forma coincidente, hoje são grandes nações, não é? Você tem Estados Unidos, você tem a China, tem a Alemanha, tem o Japão. E durante um bom tempo a Alemanha já vão ficar em segundo lugar, segundo e terceiro lugar. Depois a China veio ultrapassando todo mundo e vai ultrapassar inclusive os Estados Unidos. Então a situação geral, ela foi mudando, e eu sempre digo, se a pessoa está em dificuldade, ela precisa primeiro mudar comportamento. Mas ali o comportamento do americano foi piorando. Foi piorando. E essa questão que leva a essas previsões, porque isso aqui para mim, essas frases aqui do Kennedy, do Nixon, da América, são previsões extremamente simples de serem feitas para quem estudou história, ascensão e queda das grandes potências, ascensão e queda dos impérios, né? Uma das coisas que aconteceu com os impérios quando eles decaíram foi a mudança na moralidade. Na moralidade. Compara-se muito a respeito do Donald Trump, compara-se muito com Calígula. Veja, totalmente imoral. Né? Totalmente imoral. Então essa questão da moralidade é um aspecto muito sério. E me parece que hoje, em relação a isso, o japonês, o coreano, o sul-coreano, o chinês, estão muito mais preocupados com essa questão da moralidade. Mas eu não digo moralidade na questão de discriminatória. Não é isso. Mas a moralidade no sentido dos valores assim, de trabalho sério, de honestidade, de não mentir, né? E assim por diante. Então o que nós percebemos é exatamente isso. Exatamente isso. O Nixon ele fala a respeito de uma coisa importante. Ele diz assim: o inimigo real está dentro de uma sociedade fragmentada e cada vez mais cínica. Isso que eu falo em questão da moralidade. Demagogia, cinismo, esse tipo de coisa que eu falo em relação à questão moral. Não é outra coisa. Não é aquela moralidade do tipo censurar as opções da pessoa, não é isso. Isso eu sou absolutamente contra. Eu já falei aqui no canal que tem coisa que eu abomino, é discriminação e preconceito. Não é isso. Estou falando com relação a atitudes de gratidão, de compaixão, de solidariedade, de altruísmo. São essas as coisas que eu falo em relação à moralidade. Então ele diz lá, uma sociedade cada vez mais cínica, mais demagoga, sabe? Hipócrita. E isso nós fomos percebendo. E daí não posso tirar a razão de muita gente aqui no canal que quer ver os Estados Unidos no chinelo. Quer ver a destruição absoluta dos Estados Unidos como penalidade pelo que eles fizeram com o mundo todo esse tempo. E não dá para tirar a razão. Eu não desejo esse futuro para o americano. Né? Mas não posso tirar a razão ou tirar o direito de alguém pensar assim e manifestar aqui no canal. Tanto é que eu deixo, quando as pessoas falam, tomara que exploda, tomara que não sei o que, eu deixo ali tranquilamente e não vejo por que tirar o comentário. Então esse ciclo do pai rico, filho nobre, neto pobre, muitas fortunas que foram passadas de pai para filho aí, muitas gerações. Tem um episódio do Blacklist em que o cara pergunta assim: como que vocês conseguiram manter por muitas gerações esse tipo de a riqueza? Daí ele diz assim: não, porque nós sempre escolhemos o filho melhor, aquele que tem mais capacidade, mais mentalidade, transferimos o grosso do ganho para este filho, da fortuna, né? E ele tem a tomar cuidado com aquele que é mais irresponsável, que é aquele mais afoito, mais gastador e assim por diante. Então eles vão perpetuando a fortuna dessa forma. É uma maneira de perpetuar ele, né? Mas quando se fala de uma nação, não tem como. Não tem como. Mesmo porque dentro desse raciocínio de escolher o melhor, às vezes é o melhor num determinado momento, depois não deixa de ser o melhor. Então, uma aposta perigosa, não é?
muito perigosa. Mas no caso dos Estados Unidos, a gente percebe que não houve essa separação e toda uma nação viveu esse ciclo, está vivendo esse ciclo. Ao contrário do chinês. Porque esse momento de empobrecimento, aí, essa fase de empobrecimento, esse período difícil que o americano vai ter que encarar isso aí, o chinês teve no final do século XIX. Então, no final do século XIX, eles eram ricos, de repente acontecendo várias coisas, distúrbios internos, guerras internas, a questão do ópio e assim por diante. E desandou a economia chinesa, e vocês veem fotos aí do que é a China no começo do século XX, por exemplo. É uma pobreza absoluta, e passou um bom tempo com uma pobreza generalizada e absoluta. Mas nas últimas gerações, e aí enquadro 3 gerações da China, estão lutando com seriedade, com afinco, com propósito, com missão, para ter dignidade. E não é nem para manter o padrão de luxo do americano, que agora, desesperadamente, através do Donald Trump, tenta manter ainda aquele status de luxo que o americano tem, para uma boa parcela da população. Não vamos esquecer que tem 37 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas para esses eles não estão ligando muito, a não ser agora que esses representam um gasto muito alto para o governo americano. E talvez eles tenham que inventar uma guerra para se desfazer dessa população indesejável, colocando lá no fronte para tomar tiro, vamos deixar claro. Então, a China tem lá 3 gerações. A Alemanha, 3 gerações de alemães comprometidos porque perderam. O Japão, 3 gerações comprometidas porque perderam. Agora, isso não acontece na Inglaterra, não acontece na França e muito menos nos Estados Unidos. França ainda tem outro agravante. A França é, se não me engano, talvez o país mais visitado do mundo. Então aquela maldição do petróleo o turismo francês acaba sendo a maldição do petróleo, porque, sabe, o turismo vai mantendo. Eles não têm muita necessidade de... Tanto é que você pode ver pelas marcas dos automóveis aí, né, franceses. Aqui no Brasil são carros de design bonito, de beleza, eles entendem disso. Mas de mecânica, de uma série de coisas, muito abaixo dos outros. Tanto é que tem uma participação bem pequena. Então eles não tiveram a necessidade, agora veja um carro alemão, um carro japonês, a necessidade que eles tiveram de desenvolver carros extremamente robustos, extremamente fortes. Né? E a gente sabe na prática. O que é um carro japonês e o que é um carro alemão. Então todo esse processo foi desgastando os Estados Unidos. Mas além dessa acomodação, a opção por uma alimentação errada e pelas drogas fez com que o problema tomasse proporções gigantescas. Porque hoje você sabe, essa população que está abaixo da linha da pobreza, ela tem uma alimentação horrorosa, muitas vezes aquela mais barata e mais próxima, no caso fast food, né, que é barato nos Estados Unidos. Então você tem essa opção mais barata, que leva à obesidade, que leva a custos muito grandes, gastos com a saúde. Você tem um incentivo à criminalidade, porque um autor americano escreveu Dieta, Crime e Delinquência. E ele percebeu que existia uma função direta entre os delinquentes encarcerados e a alimentação. Ele percebeu que os encarcerados tinham um denominador de muito consumo de carboidrato, de açúcares ou doces, né? E baixo consumo de água. Então ele diz que esse tipo de alimentação ajuda muito a levar a pessoa para a criminalidade. E hoje você tem isso, uma alimentação muito ruim nos Estados Unidos e o consumo de droga. Não canso de falar. 50% da droga mundial é consumida nos Estados Unidos, que é uns 5% da população. E não adianta culpar o traficante, culpar o produtor da droga. Volto sempre a dizer, só existe produtor de abacate porque existe consumidor de abacate. Então isso é uma coisa de educação, uma coisa de cuidado com o seu povo, que não existiu. Porque essa segunda geração pós-guerra foi uma geração que usou demais de droga. Demais. E estava tudo liberado e tudo dando certo, muito dinheiro entrando, o dólar dominando o mundo. E a gente não pode esquecer que o dólar realmente é um instrumento de dominação.
É mais ou menos como uma coleira. Sabe, uma corrente e uma coleira. Eu deixo você passear, mas você fica do meu lado, você obedece a minha ordem e vai aonde eu quiser. É isso que o dólar faz com relação. Por isso que não tem cabimento o Donald Trump dizer que se brincar com o dólar vai ter problema sério. Por quê? Por que tem que ser o dólar? Muitas outras moedas existiram, moedas de troca, antes do dólar. Agora, os Estados Unidos descobre o poder do dólar, vence a Segunda Guerra Mundial, impõe goela abaixo e quer que seja sempre assim. Por quê que tem que ser assim? O Putin fala muito bem que os Estados Unidos hoje domina na base do medo. E quando a gente vê que vai ter um desfile com 6 mil soldados no dia do aniversário do Trump, o que é isso senão uma tentativa de impor medo? Então todo esse processo vem gradativamente. A gente sabia que o declínio ia acontecer de forma natural. De forma natural. A questão é que os Estados Unidos não quer fazer um pouso forçado, não quer desviar a montanha, ele quer chegar naquele ponto. E aí que está o problema. Não tem condições de chegar a esse ponto. E no desespero, o Donald Trump leva com que um acidente, o pior de todos, venha acontecer. Porque uma coisa é você ter quebra da Bolsa de Valores. A outra coisa é você ter quebra do Tesouro americano e perder a admiração do resto do mundo. O americano tinha, ou tem ainda, e agora, nesse mês passado até mais, um déficit ali na balança comercial, mas não esqueça que o mundo inteiro comprou a cultura dos Estados Unidos. Comprou a cultura do ocidental. Onde você vê o Xi Jinping com terno e gravata. Será que terno e gravata é uma coisa que veio da dinastia Ming? Não. Você tem o K-pop lá na Coreia do Sul. De onde veio essa influência? Michael Jackson, de toda a cultura americana. Então o mundo consumiu essa cultura e isso deu muito dinheiro para os Estados Unidos. Né? Usar um tênis Nike, né? Ter um iPhone, isso tudo. E isso que foi o que levou a nação americana a crescer, e o PIB estava crescendo até o Donald Trump assumir, está sendo jogado no ralo. Está se perdendo a admiração que existia pelos Estados Unidos, apesar de que uma grande parte da população, principalmente dos muçulmanos, já não tinha essa admiração, muito pelo contrário, tinha um ódio, e agora está se agravando. Então perde-se essa admiração e entra numa fase de desconfiança. Então esse americano, vamos supor que fosse uma pessoa, né? Nos Estados Unidos uma pessoa, faz opções muito erradas num momento difícil da vida deles. Em vez de assumir que estão quebrados, não, querem fazer empréstimos e mais empréstimos e enrolando a dívida. A opção por pedir que o Fed reduza juros faz com que entre mais dinheiro na economia. Mais dinheiro na economia para quê? Para o Donald Trump conseguir ter um mandato tranquilo e a bomba explodir na mão do próximo? É isso. Por isso que o próprio Federal Reserve não quer entrar nessa. E não vai entrar numa furada, porque ele sabe que se ele desvalorizar o dólar, ele perde dinheiro. E o Milton Friedman falou na queda de 29 que um dos problemas foi o abandono do Federal Reserve, que se recusou a acudir àquela loucura. Porque aquilo foi uma loucura. Acreditar em ganho fácil, acreditar em pirâmide. Teve um amigo aqui, internauta, que falou, fale mais a respeito dessa pirâmide, gente. É simples. Na pirâmide, se deixar de entrar dinheiro na base, quem está em cima não recebe. Não é isso? Isso é uma pirâmide. Se deixar de entrar dinheiro naquela... Por exemplo, se novas pessoas não entrarem no negócio, a pirâmide não se sustenta. Essa tem que estar sempre entrando gente nova. Gente nova. E essa tentativa do Donald Trump, quando ele diz assim, você nunca ganhou tanto dinheiro na tua vida como agora essa oportunidade de ganhar dinheiro. Porque ele precisa de gente entrando. O que é a gente entrando? Gente comprando ações na Bolsa de Valores, países comprando os títulos americanos para sustentar a pirâmide. Volto a dizer, se parar de entrar dinheiro novo, a pirâmide desaba.
É a mesma coisa na Previdência. Se a base de trabalhadores não contribuir o suficiente, os que estão aposentados lá em cima não vão ter dinheiro. E é o que vai acontecer com os Estados Unidos em breve. O Milei já teve que dar notícia grave na Argentina de cortes. Né? Eu vi um cartaz outro dia, que o cartaz dizia assim, o salário mínimo, o benefício mínimo do aposentado argentino, não dá para comprar 2 botijões de gás. Olha a seriedade da coisa. Se tiver mais informação, algum argentino aí, por favor, mande informações. Então a previsão é que logo, logo o aposentado americano vai ter um corte de 30% no vencimento deles. Mais 10% de inflação, acima do ganho. Com mais esse problema das tarifas de importação, então a renda do americano tende a cair 50%. E, portanto, essa pirâmide ela não se sustenta. O próprio secretário do Tesouro americano ele disse não tem como sustentar essa situação. Mas voltamos à questão do comportamento, porque para mim é isso. Tudo isso que está sendo falado aí, tudo que está sendo falado de déficit, de juros e assim por diante, tudo isso aí, o âmago da questão, da onde emana o problema, é o comportamento. E não dá para você, por exemplo, você tem um problema no fígado, você tem dor de cabeça, você vai encher de analgésico para disfarçar aquela dor de cabeça, e o problema no fígado vai aumentar até que chega um ponto que não tem nem tratamento mais. Você está entendendo o problema de você mascarar a dor? E nos Estados Unidos, toda vez que eles elevam o teto da dívida, eles vão mascarando a dor. Sabe, você vai dando analgésico para o paciente. Você não trata a causa. E o Jerome, do Federal Reserve, ele diz assim, nós temos que encarar agora, o quanto antes. Só que o Donald Trump não quer isso. Do tipo assim, por que agora fazer a parte ruim na minha vez? Ele não aceita esse tipo de coisa. Então nós temos várias coisas. A Angela Merkel, né? Ela fala assim, o colapso de qualquer império começa quando os líderes acreditam que são insubstituíveis. E o Donald Trump, por várias vezes, falou, se existe alguma pessoa que pode resolver o problema dos Estados Unidos, essa pessoa sou eu. Ele vende essa ideia de que ele é insubstituível. Não tem outra pessoa com capacidade para resolver o problema a não ser ele. Então a gente sabe, os ditadores pensam assim. Os reis pensam assim. Eu citei no começo do canal uma história, que estava lá no sul da Alemanha, e nós fomos visitar um castelo, que foi onde o Walt Disney, o castelo que o Walt Disney se baseou para desenhar o castelo da Disney. E a gente sempre procura saber a história do castelo, a história do que aconteceu, assim por diante. E aquele castelo era de um nobre alemão, bem na época da Revolução Francesa. E ele escolheu um lugar muito alto que dificultou tremendamente. É lindo. O vale é a coisa mais linda. É uma das paisagens mais lindas que eu vi. Né? Eu tenho esse castelo no sul da Alemanha, tenho a vista do Pão de Açúcar, que eu acho maravilhosa. Foz do Iguaçu, eu acho maravilhosa. Cancún. Mas está entre as vistas mais bonitas que eu já tive o privilégio de estar presencialmente. Mas, enfim, Revolução Francesa, então já existia uma coisa muito séria. Ele escolhe um lugar no alto que dificultava, então morreu muita gente, a população ficou empobrecida, e o luxo daquele castelo é uma coisa absurda, gente, absurda. As pessoas iam ajudando, uma forma de dizer, obrigadas a trabalhar para garantir o sustento básico. Sofrendo, muita gente morrendo, muita gente de acidente, assim por diante, concluíram a obra. 30 dias depois, este nobre, que eu não lembro o nome dele, se algum dia lembrar eu vou falar, ele foi dar um passeio na floresta e aqueles moradores lá que foram explorados pegaram o cara, esquartejaram o cara e espalharam os pedaços dele pela floresta. O que está acontecendo hoje, estamos muito próximos disso. Muito próximos disso. E é um alerta que eu faço para as elites mundiais. Ainda é tempo de promover justiça social no mundo. Mas estamos indo para um caminho em que a população vai perder a paciência. Não estamos muito longe disso. E é por isso que a gente tem esse esforço, essa vontade de falar nesse canal, porque a gente
teve o privilégio de viajar, de estudar, de ter diversos empreendimentos, de passar por muitas dificuldades na vida. Isso eu considero um privilégio, passar por muitas dificuldades. Para entender como que funciona a coisa. Então nós dizemos aqui constantemente, existe sim possibilidade de não acontecer o pior, mas tem que ser tomada atitude. Não pode ficar rasgando o tratado climático, não pode ser arrogante, ser prepotente, se achar o salvador da pátria. Não existe salvador individual, não existe isso. Isso é papo de ditador, e a gente sabe como é que os ditadores acabam. O fato é que parece que eles não estão nem aí com o futuro deles, né? Do tipo assim, eu vou fazer do meu jeito, se acontecer o pior lá na frente, que se lasque. Então é um traço de psicopata, né? Quando o cara não tem um sentimento, não tem uma relação de compaixão com as outras pessoas. É um traço de psicopatia. Então a Angela Merkel ela fala sobre a questão do insubstituível. Donald Trump já teve várias vezes que ele falou assim, eu sou enviado de Deus, tenho uma missão, inclusive eu não morri naquele atentado que eu tomei o tiro, né, na orelha, porque Deus me livrou, porque eu tenho uma missão para o mundo. Perigoso isso. Muito perigoso, esse tipo de raciocínio. Então o Nixon falou a respeito do cinismo, e agora eu deixei a frase do John Kennedy, que foi assassinado, você sabe, ele e o Robert Kennedy foram assassinados, ele e o irmão. E ele diz assim, a grandeza de uma nação se perde, veja bem, nação americana, com certeza, uma grande nação. Se perde. Quando? E aí vamos completar a frase. Quando ela abandona, quando ela muda, quando ela deixa de lado alguma coisa. O que ele fala em seguida é o que nós falamos aqui desde o início do canal. Abandona seus princípios. Princípios do quê? De honestidade, de trabalho, de estudo, de franqueza, de moralidade. E não a falsa moralidade, a boa moralidade. Aquela é a diferença entre o que é certo e o que é errado. Abandona seus princípios em troca do quê? Em troca de dominação. Dominação. Foi assassinado. Então aí nós entendemos o quão doente está um país, uma nação. O cara fala uma verdade e foi assassinado. E não bastasse, o irmão também. Essa não é a cara dos Estados Unidos. Abandonou todos os princípios que estavam na cabeça dos fundadores dos Estados Unidos. Eu sempre brinco, a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França, eu brinco que o Donald Trump teve vontade de tirar a Estátua da Liberdade e colocar uma estátua dele. Mas, por trás de toda a brincadeira, tem a verdade. Dominação. Dominação de que jeito? Dominação bélica, beligerante, forças armadas. Que não adianta dizer que o chinês tem a maior poderio naval. O americano tem poderio na aviação, dos jatos, dos caças. E esses aí é que mandam. Esses é o que mandam numa guerra. Os porta-aviões nucleares. Dominação. Dominação militar e dominação econômica. De que forma? O dólar. Através do dólar. Os Rothschild e os Rockefeller. Rothschild já haviam dominado a economia inglesa na época do Napoleão. Criaram o Federal Reserve, o Banco Central americano. Colocaram primos, parentes, para que os nomes Rockefeller e Rothschild não aparecessem na assinatura de fundação do Federal Reserve. Mas eram eles os arquitetos dessa grande enrascada para o americano e para o mundo. Dominação. Dominação do dólar, dominação militar e dominação produtiva. Agora, quis o destino que essa dominação produtiva viesse a ser quebrada. A dominação por completo não foi atingida. Por quê? Porque faltou o elemento da humildade, da capacidade de trabalho e da vida simples.
O americano não conseguiu dominar a produção porque transformou-se num ambiente caro. E aí encontra a China como um terreno fértil para dominar o mundo. Dominando a China e dominando o mundo através da capacidade produtiva e do baixo custo da mão de obra chinesa. Veja se não é uma perda geral dos princípios. É assim, eu não estou mais afim de fazer o trabalho duro. Eu estou afim de levar a vida no oba-oba. Eu quero imprimir o dinheiro, porque eu não preciso trabalhar muito para ter uma vida confortável. Não permito que mais ninguém no mundo imprima o dinheiro que domina as relações comerciais. Não estudo o suficiente, consumo drogas à vontade. Me endivido à vontade, porque eu sei que daqui a pouco eu me empresto, eu cubro a dívida e vou rolando, que é o hábito do governo americano e é o hábito do povo. Você nunca vê num filme alguém com a hipoteca da casa quitada. O cara, eu assistindo Billions, né? Aquele seriado, um procurador federal, o cara não tem a casa quitada nos Estados Unidos. Bom. Então sempre dívida, consumismo e assim por diante. Só que nessa de eu domino o mundo, eu tenho a arma mais poderosa, ninguém mexe comigo, eu invado a casa dos outros e dito as normas, olha que coisa horrorosa. A Alemanha hoje é uma panela de pressão, gente. Eu sempre falo, Alemanha e Índia. Porque a Alemanha, hoje, ela tem a dominação militar do americano e tem um crescimento de populações que querem ditar os costumes do povo alemão. Eu sou contra a discriminação, sou contra o preconceito. Mas não tiro a razão do alemão de pessoas que estão entrando na Alemanha e querendo mudar o costume do alemão. Tipo assim, na minha cultura, se eu bater na minha filha, o problema é meu e está tudo certo. Na sua cultura, sim. Mas não tenta implantar isso na cultura da Alemanha. É errado. Eu ouvi de uma senhora que veio morar no Brasil e que ela pequena e os pais reuniram ela na mesa de jantar e disseram assim, eu quero que vocês aprendam a viver como as pessoas vivem no Brasil. Quero que vocês falem o português sem sotaque. Então é isso. Então a Alemanha hoje tem uma dominação econômica nem tanto, mas uma dominação militar e tem pessoas tentando mudar os hábitos e os costumes. Então veja, os Estados Unidos transformou-se numa pessoa, comparando com uma pessoa extremamente perversa, faturando com guerras, matando gente para dominar o petróleo, invadindo países para dominar o petróleo, sendo que eles têm muito petróleo lá nos Estados Unidos. Só que até agora eles não quiseram usar, não quiseram perfurar, como diz o Donald Trump, né? Eles quiseram primeiro esgotar as reservas dos outros países. E agora, infelizmente para eles vão descobrir que eles não têm amigos no mundo. Eles têm países interessados, como ele diz, na economia americana. Só que essa economia americana está deteriorando rapidamente. Então, se os Estados Unidos, se o Donald Trump quisesse segurar nisso, ou está se segurando nisso, é mais um elemento para a derrocada, para a falência deste belo país. Conheço os Estados Unidos, é um belo país. Construído por gente de fibra. Mas que também cometeram muitas injustiças. Né? Muitas injustiças. Com os índios, com os povos de outros países, assim por diante. Então nós temos aí problemas com drogas, mentiras. Donald Trump mente descaradamente. Então uma pessoa, se fosse uma pessoa, seria uma pessoa drogada, mentirosa, preguiçosa, consumista, negligente com a saúde e, por último, dominante. Tudo aquilo, drogada, mentirosa, preguiçosa, consumista, negligente e dominando outras pessoas, outros países, para compensar todos esses outros problemas, essas atitudes, esse comportamento errado. Então é aquela pessoa que diz, eu faço tudo errado, mas para que eu continue fazendo tudo errado, eu vou explorar as pessoas que eu contrato,
Vou explorar meus funcionários, meus colaboradores, vou explorar os meus fornecedores, vou explorar os meus parceiros comerciais. Eu vou tirar o sangue deles, para que eu continue com os mesmos privilégios de sempre. Tomando meu uísque, fumando meu charuto, andando nos melhores carros, comprando os melhores iates, viajando o mundo, construindo bunker, comprando drogas. E o mundo está assistindo isso. Essa é a questão. A mídia não está mais controlada. Depois que surgiu o YouTube, as redes sociais, a mídia não está mais controlada. E além da mídia não estar sendo controlada, ela tem mídia de outros países. A própria União Europeia já ameaçou a mídia, as redes sociais americanas, dizendo: nós vamos taxar isso dos patrocínios, o dinheiro que vocês obtêm. Então a enrascada que o americano vive hoje é uma coisa que está sendo construída por, vamos colocar aí, 70 anos.